Não sei por que resolvi escrever isso, mas senti que faria bem. Bom, Gabriel do futuro, não sei quando vai ler isso, mas sei que quando for ler, já será passado. O que for escrever aqui são apenas minhas expectativas do presente com relação ao futuro. Espero que você esteja bem aí e que tenha aprendido muita coisa no processo da vida. Espero que todos os seus sonhos tenham se realizado. Espera, será que é com o futuro que eu tenho que me preocupar? E o meu eu do presente? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Gabriel Marques, um ser humano assim como você que está num processo eterno de aprendizagem. Se você é assim como eu, que tem medo do futuro, medo do incerto, saiba que tá tudo bem, tá tudo normal. É algo natural de todo ser humano. O que eu quero falar para você é que existem duas diferenças entre o medo. Existe um medo que te paralisa, aquele medo que te aprisiona no momento presente e te impede de fazer algo na sua vida, desenvolver um movimento na sua vida. E o medo instintivo, que é aquele medo que muitas vezes ele tá ali porque ele faz parte dos seus sentimentos e ele serve de alerta para avisar que alguma coisa está acontecendo. E aí eu quero te perguntar, vamos fazer um exercício rápido e prático. A gente, tem medo do futuro. Vamos pensar que como que estava a nossa cabeça no início da pandemia. Você já parou para analisar isso? A gente estava projetando inúmeras possibilidades na nossa cabeça, só que são possibilidades que ainda não tinham acontecido. E o exercício é justamente esse. Em todos os momentos da nossa vida, a gente sempre vai, por natureza, passar por etapas de sofrer por algo que ainda não aconteceu. E esse medo realmente ele surge quando você tem medo do incerto e o medo do novo. Então, quando a gente estava vivenciando a pandemia e bem no início dela, inúmeras possibilidades surgiram de acontecer na sua vida, seja demissão, seja a doença, o contato com o vírus, seja pessoas morrerem. Isso tudo fez com que a gente criasse esse anseio e medo do futuro. E eu quero te falar uma coisa, uma percepção minha. Eu já comecei a perceber que nós, seres humanos, temos medo de tudo aquilo que a gente não consegue ver com clareza. Então, essa falta de clareza na nossa vida, essa aproximação com o que é incerto, faz com que automaticamente a gente cria esse medo pelo futuro. E aí o que eu quero te dizer é o seguinte: um dos jeitos de lidar com esse medo é justamente isso, você entendendo que o medo é natural. O medo é algo que todo ser humano vai sentir, do início da vida até o fim da vida. E uma das formas de você controlar esse medo do futuro é justamente saber que esse medo existe. E automaticamente você tira essa cobrança de ter medo de ter medo. E uma outra coisa que eu quero falar para você. Muitas vezes esse medo que a gente tem do futuro, ele também se coliga justamente com o que a gente consome na nossa rotina. E aí eu te pergunto, você que me assiste, o que você está consumindo na sua rotina? Desde conteúdo até relacionamentos, o que você consome no seu dia a dia? Será que isso que você está consumindo automaticamente não está fazendo com que desperte esses medos pelo futuro? O medo do que estar por vir? Então, se a gente ficar mais atento também ao que a gente consome na nossa rotina, vai fazer justamente com que a gente identifique da onde está vindo esse medo. E um outro ponto interessante, que quando a gente fala com relação ao medo do futuro, a gente fala sobre coisas incertas. Só que eu quero te contar uma coisa que pode te deixar um pouco mais tranquilo, que é o seguinte: na nossa vida existem coisas que a gente consegue controlar e outras coisas a gente não consegue controlar. E uma delas que a gente não consegue é justamente o futuro, porque o futuro ainda não aconteceu. Então, justamente, uma das dicas que eu posso te dar para controlar esse medo do futuro é você viver no presente. Você tentar focar a sua vida no presente. E a sua conexão com o futuro tem que ser apenas através de um planejamento. Não sofrer por isso, não deixar que isso te aprisione.
Então um exercício bem interessante é você entender que viver no presente muitas vezes vai eliminar esse seu medo do futuro. E uma coisa interessante que eu quero compartilhar com você é que muitas vezes se a gente teme o nosso futuro, essa atitude de temer o futuro pode ser muitas vezes a gente tentando fugir do nosso presente. E quando a gente foge do nosso presente, automaticamente todo esse medo ele vem, cria uma força dentro de nós e a gente fica vivendo apenas no mundo das ideias e apenas no medo e confusão que a nossa mente cria. E justamente não de criar aquilo que existe, mas algo que é abstrato, ainda não aconteceu. Então todo esse medo ele surge justamente quando a gente teme o nosso futuro e esquece de viver o presente. E uma percepção que eu tive recentemente, devido a esse medo, né, que a gente sente, né, pelo futuro, eu pensei, como nós seres humanos acabamos construindo esse futuro? E eu não sei se você concorda comigo, mas eu vou levantar essa minha percepção, que é a seguinte: o nosso futuro ele é construído quando a gente tem atenção plena pelo presente e quando a gente utiliza do passado para trazer reflexões para melhorar no presente. Assim, com essa junção, a gente acaba construindo o nosso futuro. E muitas vezes esse futuro também é feito através das nossas escolhas diárias na nossa vida. E ainda nesse vídeo eu vou dar dicas para poder controlar esse medo. O que a gente pode fazer para poder controlar esse medo? Só que antes de dar a dica, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, se você não é inscrito, e compartilhar esse vídeo caso essa mensagem tenha feito algum sentido para você, tenha despertado alguma chavinha e você criou consciência sobre alguma coisa que você não estava percebendo. Quando você compartilha, automaticamente você está plantando uma semente, porque coisas que eu falo aqui, elas não servem justamente para mudar uma opinião, mas sim para trazer uma reflexão de acordo com a sua realidade. Quando você se abre para reflexão, automaticamente transformações vão aparecer na sua vida. Então, compartilhe esse vídeo com algum amigo, compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que seja importante para você. Então, bora para as dicas simples, práticas, para você colocar no seu dia a dia e tentar controlar esse medo do futuro. A primeira dica, ela é simples. Aceitar que nós não controlamos tudo. Quando você aceita que tem coisas que a gente consegue controlar e coisas que não conseguimos controlar, automaticamente você tira uma carga e esse medo, ele parece que aos pouquinhos vai se dissolvendo. Então, você ficar apenas atento ao que você consegue controlar, ao que você consegue resolver, é um segredo e é um caminho muito interessante para controlar esse medo. E a dica número 2 é justamente você se abrir para executar atividades novas no presente, algo que você sempre quis. Porque quando a gente se abre para fazer atividades novas, automaticamente a gente vai perdendo esse interesse pelo que há por vir, né? Esse interesse pelo futuro. Porque justamente quando você se abre para coisas novas e atividades que você possa fazer, automaticamente sua mente vai ficar ocupada no presente, fazendo com que você crie mais sentido pela sua vida. E a terceira dica é justamente a gente entender que as adversidades elas sempre vão acontecer e nós não conseguimos controlar tudo. Então, quando você entende que os problemas, os conflitos, coisas podem surgir que você não consiga resolver, é algo natural, isso se torna muito melhor para você e automaticamente esse seu medo pelo futuro ele vai se dissolvendo. E faz parte da vida, as adversidades, né? Para todo ser humano tem problema, todo ser humano tem conflito, todo ser humano tem transformações e todo ser humano ele se conecta com algo novo todos os dias. Então, quando você entende que isso é um processo natural para todos nós, isso tira uma carga que muitas vezes a gente nem sabia que a gente estava colocando uma intensidade de pensamento nisso que estava sobrecarregando a gente. Dica número 4. A dica número 4 nada mais é do que você viver o presente com um planejamento em áreas que necessitam. Porque o que acontece? Quando a gente se planeja, a gente vai fazer com que esse nosso futuro automaticamente ele se torne algo
mais aceitável pra gente. Porque quando nos planejamos, fazemos com que a nossa mente crie e idealize o que possa ser o nosso futuro. E o planejamento nada mais é do que você conseguir visualizar o seu futuro no momento presente. Então o planejamento ele serve justamente para você não ser surpreendido e não se frustrar com o seu futuro. Então um conselho que eu te dou, né, uma dica, é justamente isso, você viver o presente acompanhado de um planejamento que seja cabível em algumas áreas da sua vida. Dica número 5, essa é o que eu mais gosto e eu acho que é a melhor que você vai conseguir utilizar de uma forma que tenha mais resultado, que é justamente você conversar sobre as suas angústias e sobre os seus sentimentos. Porque quando a gente expõe os nossos sentimentos para as pessoas e mostra, né, através das conversas, do diálogo, o que a gente está sentindo, automaticamente é um processo de terapia. E quando você conversa com as pessoas, você se abre para novas perspectivas, novas ideias de como você pode lidar com aquele seu problema, aquele seu conflito do momento. Então uma dica prática, rápida, que a gente pode criar esse hábito de conversar com as pessoas sobre os nossos sentimentos, né? Por muito tempo nossos sentimentos são censurados, né? Por medo, por receio do que as pessoas vão pensar sobre eu expor uma dificuldade minha. Mas quando a gente expõe essa dificuldade, a gente cria uma perspectiva diferente dos nossos problemas. E esse medo do futuro pode ser compartilhado, você pode conversar, trocar uma ideia, justamente para você entender como que as pessoas pensam sobre esse assunto. Dica número 6. Viva um dia de cada vez, mas lembrando que é importante planejar o futuro, se movimentar no presente e refletir sobre o passado. É um combo muito interessante. Quando a gente levar isso para a nossa vida, vai fazer muito sentido. Porque passado, presente e futuro fazem parte de todos nós seres humanos. E como nós podemos utilizar isso da melhor maneira possível? É justamente fazendo isso. Vivendo o presente, se movimentando no presente, refletindo sobre o passado e deixando as consequências do presente e do passado automaticamente surgindo o seu futuro. E a última dica, a dica de número 7, é a seguinte: caso você esteja passando por um turbilhão de informações, caso você esteja passando por um momento muito intenso na sua vida, eu friso a importância de um terapeuta. Então, se você não está conseguindo se compreender, se você não está conseguindo se entender o que está acontecendo com você e quais medos que estão vindo, por que você tem tanto medo do futuro, procura a ajuda de um profissional. E claro, as portas do canal Saindo do Caos, elas estão sempre abertas para você trocar uma informação, me mandar um direct no Instagram, e esse diálogo eu acho muito prazeroso, e essas conexões que eu crio com as pessoas servem justamente para um ajudar o outro. Então seja bem-vindo, caso precise conversar sobre algo, só me mandar um direct ou escrever aqui num comentário alguma coisa que eu vou gostar muito de saber o que você pensa. E no meio disso tudo, de todas essas reflexões, eu te pergunto, e aí, bora sair do caos?